E aí galera, tudo bom? Estamos aqui para dar mais uma pregadinha. Galera, nessa manhã, eu não sei se você está vendo de manhã ou de tarde, mas independente de que hora você estiver vendo, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito interessante que comenta lá em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 3. Tem outros versos também em relação não a essa história, mas sobre o assunto que a gente vai conversar, que está especificamente no livro de Daniel, que é sobre obediência e fé e a fidelidade do Senhor em relação a nós. Se a gente for ler a história que eu quero citar em questão, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, para quem não conhece, Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos de Daniel, companheiros de Daniel, que também era conhecido como Beltesazar. Ele era chamado assim na Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. E esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram por um momento em que talvez foi o ápice da vida deles em relação à fidelidade ao Senhor, que foi o seguinte: se a gente for ler em Daniel 3, a partir do verso 16 até o verso 23, é onde cita essa história, o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua dele mesmo e mandou todas as pessoas daquela terra, todos os povos, todas as nações adorarem, enquanto em algum momento tocassem qualquer instrumento que fosse tocado, eles teriam que parar tudo que estivesse fazendo, se prostrar ao chão e adorar aquela estátua. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram isso e não se prostraram nem adoraram a estátua daquele rei. E algumas pessoas viram isso e foram contestar o rei para que matasse eles, né? Já que eles não estavam adorando a estátua, sendo que todo mundo estava fazendo isso. Só que eles não iriam fazer isso, até porque na mente deles não tem e não existe outro Deus que merece adoração, senão somente o nosso Senhor. E o rei Nabucodonosor ficou um pouco furioso com isso e chamou os três para contestar isso, para dar outra chance a eles, deles se redimirem. E ele falou que não vou adorar você não, seu loucão, tá louco, filho? Quem adora que eu sou Deus, não adoro você não, tá ligado? E aí o cara ficou como? O cara ficou loucão, ele falou, ah é? E cara, e só pra você ver, tanto que ele ficou bravo, na Bíblia fala que ele se encheu de raiva, ele ficou muito furioso, não foi só furioso, foi muito furioso. E o cara ficou tão doido que falou assim, quer saber? Vamos lá e acende a fornalha, e vocês não só acende 7 vezes mais do que de costume. E foram lá, acenderam a fornalha. E tava tão quente a fornalha, eles iam jogar o Sadraque, Mesaque e Abednego, os três, para eles serem queimados vivos. E eles acenderam com tanto incenso, com tanta lenha, tava tão forte aquele fogo, que os soldados que foram jogar o Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, eles foram queimados vivos. Eles morreram antes mesmo de chegar lá. Eles estavam no caminho para jogar eles e morreram pelo calor. Então, tipo assim, tava muito quente. E eles foram jogados lá. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não abriu mão. Não, sabe, continuou batendo o pé, falou, eu não vou adorar outro Deus que não seja o meu Deus, e continuou sendo fiel. E uma das coisas interessantes que eles falaram foi que, sabe, o sentido da palavra, do contexto que eles falaram é que se Deus não salvasse, bom, se Deus salvasse, bom também. Mas a questão é que não era pelo o que ele ia fazer, a questão é que eles não iriam adorar outro Deus. E show de bola. Quando eles foram jogados lá, o que acontece? Não foram mortos. E passa tempo, Sadraque, Mesaque e Abednego continua vivo e o rei, nós não tinha jogado só 3 pessoas, por que tem 4 ali? E aí é que vem o ponto dessa história. É que a quarta pessoa lá era Jesus, era Deus que estava salvando os 3 jovens, os 3 rapazes lá naquela fornalha ardente. E quando Nabucodonosor percebeu o que tinha acontecido, ele, sabe, caiu em terra e mandou tirar eles de lá e percebeu que somente o Senhor era Deus. Então, com essa história eu quero passar para vocês um recado muito importante. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E nós precisamos ser fiéis e ter fé, confiar no Senhor, não pelas coisas que Ele pode fazer, mas porque o Senhor é Deus. Inclusive tem uma música muito interessante que é: se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu não lembro agora a música, mas basicamente é assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir,
Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E é exatamente isso, porque se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, também continua sendo Deus. E o que nós devemos entregar ao nosso coração em fidelidade a isso. Mas entenda algo, quando você entrega a sua fé, quando você confia no Senhor de coração, o Senhor responde. A gente consegue perceber nessa história, e até mesmo mais pra frente, quando Daniel é jogado nas covas dos leões. Eu vou deixar aí essa história aí pra vocês lerem, tá lá em Daniel. Leia o livro inteiro, é pouquinho, é 12 capítulos, então compensa. E enfim, mas como a gente consegue perceber, quando nós agimos com fé e obediência ao Senhor, Ele responde. O Senhor, Ele responde com seu favor. Assim como nós vimos Sadraque, Mesaque e Abednego sendo salvos daquela fornalha, sendo que era uma fornalha ardente e humanamente impossível deles saírem de lá vivos. Porque se no caminho os soldados foram queimados e foram mortos, imagina lá dentro, onde o fogo estava no seu ápice, sabe? O fogo estava lá com uma chama terrível. Então, a gente consegue perceber que isso foi um milagre de Deus. E nós precisamos confiar completamente em Deus e obedecer. Mas não porque Deus ele vai te recompensar por isso, mas porque Deus ele merece que nós obedecemos a Ele. Então, como um sacrifício de amor ao Senhor, nós devemos obedecer ao nosso Deus e ao nosso amado Jesus. E que isso fique nas nossas cabeças, nos nossos corações, que quando nós obedecemos o Senhor com fé, o Senhor, Ele responde. Se nós formos fiéis, Ele continuará sendo fiel. Na verdade, o Senhor permanece fiel mesmo nós não sendo. E isso que é o mais incrível de tudo, porque o Senhor permanece sendo bom e permanece sendo fiel à palavra dele, que a misericórdia se renova dia após dia. Mas eu quero te convidar a não permitir que o Senhor seja fiel sozinho, mas que você seja fiel também a Ele. E mesmo que as circunstâncias demonstrem que o pior vai acontecer, confie no Senhor, porque lá em Romanos 8, no verso 37, diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Então eu espero que isso fique na sua cabeça, espero que isso grave no seu coração, porque é muito importante hoje nós confiarmos no Senhor, permanecendo sendo fiéis, e que o Senhor, Ele continuará sendo fiel a nós. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida com essa palavra, e que isso seja uma bênção, de fato, que nós possamos seguir isso com confiança. Então, Pai, eu abençoo cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora, e eu peço a Ti, Pai, que o Senhor nos torne pessoas mais fiéis a Ti, que o Senhor gere filhos que confiem na Sua palavra, e não somente pregar por aí e dizer que o Senhor é bom, mas, Pai, que nós possamos de fato continuar sendo fiéis a Ti, viver uma vida de obediência e fidelidade. E, Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha agir nas nossas vidas, Pai, recompensando com a Sua fidelidade, porque isso nos basta, Pai, a Sua fidelidade a nós, e eu sei que o Senhor continuará sendo fiel a nós. Então eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vida que está assistindo aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.